E a gente está ao vivo na linha agora com o deputado distrital Eduardo Pedrosa, do União Brasil, ele que foi voto favorável durante essa votação que acabou super tarde, já na madrugada de hoje, na Câmara Legislativa. Sei que o senhor dormiu pouco, então já agradeço a participação. Bom dia, deputado, bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, né, a vocês da Nova Brasil, Diego, né, eu agradeço de coração, né, a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando. Eu estou à disposição para poder tirar as dúvidas e falar um pouco sobre esse projeto. É um projeto aí muito importante e debatido nos últimos dias na cidade. Muito bem, deputado. Um dos grandes argumentos aí usados pelos deputados, sobretudo da oposição, que muito criticaram a proposta desde o começo, seria justamente a falta de detalhamento do que é que vai acontecer na prática com a rodoviária, o próprio ponto da taxa de acostagem, vai haver ou não vai haver algum tipo de repasse tarifário daqui para frente, quando tudo isso estiver já consolidado para os passageiros, a própria questão dos estacionamentos que hoje são públicos e se tornariam privados. O senhor acha que faltou detalhamento e que foi de fato um projeto que passou sem o devido estudo, mais como um sinal de fé ali de quem votou favoravelmente, ou não? Ele foi detalhado o suficiente, está tudo muito claro e o que precisava ser debatido já foi? Olha, eu particularmente eu acredito que o que precisava ser debatido foi debatido. Esse projeto tramitou na Câmara Legislativa por 2 anos. 2 anos, tá? Desde 2021 lá na Câmara Legislativa podendo ser discutido. Ele foi analisado pelo Tribunal de Contas por 1 ano e meio e o processo foi liberado pelo Tribunal de Contas, já analisando todos esses pontos que foram suscitados aí. O secretário esteve na Câmara, enviou toda a documentação solicitada pelos parlamentares, foram mais de 600 folhas que os deputados pediram e o secretário encaminhou. O processo total é imenso, mas nós tivemos tempo suficiente para analisar. Então, assim, sinceramente, detalhamento não faltou. O que teve muito na sessão ontem foi gente querendo empurrar a votação, atrapalhar a votação e usando desses argumentos que não são verdadeiros para que a gente não conseguisse votar um projeto que era importante para a cidade, porque simplesmente eles não concordam, né? E eu tenho uma crítica a isso. Você pode ser a favor ou você pode ser contra, mas você tem que votar os projetos. A população paga a gente para votar os projetos, se sim ou se não. Não para ficar postergando, empurrando. A estrutura da Câmara Legislativa custa muito caro para a gente manter projetos lá 3, 4 anos sendo discutidos sem um encaminhamento final. Então, assim, a população quer resultado prático e a gente tem que tentar entregar essas votações dentro de um prazo que seja justo, dando condição de todo mundo falar, mas também da população aí ter acesso a esse benefício dentro do governo, senão a gente sempre vai estar discutindo esses projetos para ser implantado um outro governo que às vezes tem uma visão diferente e acaba nunca saindo as coisas do papel. Então acho que essa é a minha visão, né? Eu queria deixar isso claro que respeitando a opinião e a posição de todos os deputados que estavam na sessão, de todos os deputados que são favoráveis, que são contra. Não existe um projeto perfeito, é claro, né? Agora nós tentamos fazer o que era melhor possível. O projeto recebeu emendas para colocar aí, por exemplo, a garantia do direito dos permissionários, houve um acordo com a oposição para retirada da Galeria dos Estados. Então a gente teve muita conversa e diálogo para poder chegar num consenso final que pudesse aí ser um projeto melhor possível para todos aqui no Distrito Federal. Deputado Eduardo Pedrosa, obrigado pela gentileza de atender o nosso convite aqui da Nova Brasil FM. A gente sabe que esse debate em torno do projeto foi aí influenciado pela questão ideológica, né? Se a pessoa é contra a privatização, ela vai ser contra esse projeto. Se ela é a favor, ela vai tender a ser a favor. Mas muitas vezes a coisa não é tão simples assim, não é tão preto no branco. Acredito que quem passa pela rodoviária do Plano Piloto, aqui no centro geográfico da nossa capital, tem consciência de que é preciso melhorar muito ali. São muitas as notícias que a gente traz quase que semanalmente em todo o noticiário aqui da nossa cidade, falando das melhorias e que muitas vezes, por um motivo ou por outro, ou por vários motivos ao mesmo tempo, o poder público já não consegue mais cuidar daquele espaço. Por outro lado, deputado, a gente está vivendo no Brasil ainda engateando esse processo de concessões e de privatizações. Algumas deram muito certo,
outras ainda levantam dúvidas. Quem achava que privatizar fosse resolver por completo todos os problemas também se decepcionou um pouco. Não é só privatizar que você vai garantir a melhoria daquele serviço. Então eu queria te ouvir, deputado, qual é a tua expectativa como morador da cidade, além até como deputado distrital, mas como morador da cidade? Esse projeto vai melhorar a rodoviária do plano piloto? Bom, gente, eu queria deixar clara a minha posição em alguns sentidos. Primeiro, do ponto de vista econômico-financeiro. O secretário levou dados para nós de que a rodoviária do plano piloto, ela custaria aí para os cofres públicos anualmente 27 milhões de reais. Ela arrecada em locações e publicidade 6 milhões de reais, ou seja, nós temos um déficit orçamentário de 21 milhões. Todo ano a gente coloca 21 milhões dos impostos que a população paga para manter aquele espaço ali como ele está hoje. E, sinceramente, hoje é um lugar que a população não se sente segura, é um local onde a gente vê sujeira, a gente vê uma necessidade imensa de investimento em infraestrutura, que o governo teria que investir. Perdemos o deputado? Deputado? 8h14, a gente está ouvindo o deputado Eduardo Pedrosa, deputado distrital do União Brasil, ele que votou a favor desse projeto que foi aprovado na madrugada de hoje e que autoriza a concessão privada aqui da rodoviária do plano piloto. A gente está tentando reconectar aqui o deputado para finalizar a participação dele com a gente. Deputado, o senhor me escuta bem? Deputado, voltamos? Opa, voltamos. Pode concluir, por gentileza, deputado. Então, o que eu tenho dito é o seguinte: você tem 27 milhões de despesa, você tem 6 de arrecadação, você tem 21 milhões de déficit. Você tem uma necessidade de investimento naquele local na casa de 60 milhões de reais só esse ano. Então, o governo vai deixar de investir 60 milhões lá, vai poder investir em outras áreas, e você ainda tem aí uma despesa que você vai deixar de ter, que é esses 20 milhões de reais. Aí falam da taxa de acostagem. Tudo bem, vamos colocar a taxa de acostagem como algo que realmente vai gerar uma despesa para o governo. Mesmo assim, nós temos 15 milhões de reais aí de economia para os cofres públicos. 15 milhões vezes 20 anos, 300 milhões de reais a menos que o governo vai ter que colocar ali de dinheiro do pagador de imposto. Então, do ponto de vista financeiro, eu acho que, de fato, é um projeto que é necessário para o Distrito Federal. Eu acho que o governo está tentando algo diferente. Muito se fala, mas a rodoviária usaram um discurso de que a gente estava privatizando e tal. Eu falei, olha, gente, existe uma diferença entre a concessão e a privatização. A concessão é o seguinte: o privado fez um investimento, depois de um prazo de 20 anos, o bem volta para o governo. Né? O governo vai voltar a explorar. Né? Se tiver uma renovação da concessão, então é uma outra história, mas a princípio é esse o processo. A privatização é a venda, né, do equipamento público. Então, nesse ponto, acho que teve muita coisa que foi falada que não era verdadeira, sabe? Também vi ao longo desse processo algumas pessoas falando que, primeiro falaram que o governo deixou ficar ruim para depois privatizar, fazer a concessão, né? E a gente vê já de muitos governos, né, de governos do PT, do PSB, de outros governos que passaram pelo Distrito Federal, que aquele espaço sempre foi um espaço que a população reclama, que acha ruim. Então o governo está tentando alguma coisa diferente, e eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança para que a gente tente mudar aquele espaço e traga aí um espaço que seja melhor para mais de 700 mil pessoas que passam ali diariamente. Essa é a minha opinião, né, gente? É claro que eu respeito a opinião das outras pessoas, mas eu acredito que é um bom processo. Nós tivemos coragem para enfrentar esse processo e a gente espera ver quem passa por ali seguro e tendo acesso a um espaço que seja adequado. Deputado, rapidamente aqui, já caminhando para o fim da nossa conversa, eu queria fazer duas perguntas em uma. Pelo projeto que passou e que foi aprovado então nessa madrugada, como que ficariam duas coisas? Primeiro, a situação dos permissionários. Eles têm garantia de que eles vão continuar trabalhando na rodoviária ou não? E a outra coisa que eu perguntaria é com relação aos estacionamentos. Os estacionamentos ali de cima e de baixo, que hoje são públicos, passariam a ser pagos a partir desse projeto? Passariam. Esse é um projeto que foi, quando discutido no Tribunal de Contas, eles fizeram uma modelagem financeira e econômica para justificar o investimento do privado também. O privado não vai pegar um bem que gera 20 milhões de prejuízo, fazer diversos investimentos sem ver nenhuma possibilidade de ter algum resultado. Então, dentro disso, isso foi construído dessa forma lá,
e a gente aprovou a matemática da economia financeira orçamentária, aí na casa de 15, 20 milhões de reais anuais. Também não a necessidade de investimento de mais de 120 milhões que a concessionária vai fazer. Por outro lado, outro questionamento que foi feito é com relação aí, qual foi, desculpa, o outro questionamento? Com relação aos estacionamentos e também com relação... Dos permissionários. Isso. Ah, perfeito. A gente instituiu uma emenda no projeto de lei garantindo a oportunização, né, o direito de preferência para os permissionários poderem continuar naquela localidade. Ou seja, os permissionários serão chamados pela concessionária e eles terão o direito de escolher se querem ficar ou não. Um ponto importante é que, para que os permissionários que estejam lá hoje continuem, eles não precisarão pagar a joia, né? Hoje, uma pessoa nova quer entrar, alugar um espaço. Ela tem que pagar uma joia, como funciona no shopping, como funciona em qualquer local com grande circulação de pessoas. Nesse caso, o permissionário que já está, que ajudou a construir a rodoviária ao longo desses anos todos, e que merece o nosso respeito, que trabalha, que está lá, ele vai ter esse direito de preferência para poder continuar trabalhando e alimentando a sua família. A gente colocou essa emenda para garantir a justiça a essas pessoas. Aí tem um aspecto humano muito importante a ser destacado. Muito bem, 8h19, esse foi o deputado distrital Eduardo Pedrosa. Deputado, muito obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade, uma excelente quarta-feira, um bom fim de ano. Gente, muito obrigado, eu que agradeço de coração, Deus abençoe vocês todos, um bom final de ano para todos, muito obrigado. Um abraço, 8h19, esse é o jornalismo da Nova Brasil FM, nós estamos repercutindo aqui a aprovação na madrugada de hoje, você que está chegando agora à nossa programação, de um projeto que autoriza a concessão para a iniciativa privada da rodoviária do Plano Piloto. Esse projeto que estava tramitando na Câmara Legislativa há 2 anos, é um projeto de autoria do próprio governo do Distrito Federal e que avançou nas últimas semanas e que nesta madrugada foi aprovado em definitivo. Já está valendo. A rodoviária do Plano Piloto será concedida à iniciativa privada. Foram 16 votos favoráveis e 7 votos contrários, não é isso, Ariane? É isso mesmo. A gente já imaginava que fosse haver uma resistência da oposição ao governo do Distrito Federal. Ontem, inclusive, ao longo da longa sessão, da longa votação dos debates, houve, por exemplo, na CCJ, ânimos mais exaltados, muita discussão, as pessoas que estavam na galeria também se manifestando. Foi como uma final de campeonato e, de fato, é uma espécie de final de campeonato, afinal agora a gente tem uma decisão sobre o que vai acontecer com a rodoviária do Plano Piloto, que acaba afetando a todos nós, seja quem usa a rodoviária todos os dias, quem passa por lá, quem não passa também, acaba sendo indiretamente afetado, está no centro de Brasília, nossa rodoviária. E bom, a gente conversou por telefone com o deputado Eduardo Pedrosa, do União Brasil, que foi voto favorável a essa proposta, e agora a gente ouve o outro lado. Vamos conversar ao vivo com a deputada distrital Paula Belmonte, do Cidadania, que votou não para esse projeto de concessão. Gentilmente também atendeu o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Deputada, bom dia, bem-vinda. Bom dia, quero desejar a todos que Deus nos abençoe nesse dia abençoado, já com sol, com calor, muito grata por estar aqui falando com vocês, tá, Ariane, Diego e a todos os ouvintes. Muito obrigada, deputada. Bom, a gente teve aí, ouvimos agora alguns dos principais argumentos, não é, de quem votou sim para essa proposta, nas palavras do deputado Eduardo Pedrosa. A senhora votou não e trouxe, não só nessa votação, mas em outras discussões sobre o mesmo assunto, diversas justificativas para essa negativa. Em regra, o que levou a senhora e os outros deputados que também se manifestaram de forma contrária à aprovação desse projeto a tomar essa decisão? Bom, eu tenho uma posição que é importante dizer que a PPP, né, que nós falamos para parceria público-privada, quando ela é bem feita, ela é muito importante para a sociedade. É uma forma que a gente consegue desburocratizar, nós conseguimos agilizar compras. Então, a sociedade se beneficia com uma PPP. Então, é importante eu colocar isso, por quê? Porque eu não sou contra a PPP. Às vezes, as pessoas, alguns parlamentares que votaram ontem, pela concepção simplesmente da PPP, eles já são contra. No meu caso, não. Eu vejo que quando uma parceria público-privada, ela traz
benefícios reais para a sociedade, com certeza a população vai ficar feliz. A nosso questionamento, eu sou presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência, e o nosso questionamento em relação a essa PPP foi exatamente a falta de transparência. Nós hoje, e ontem eu falei que com certeza a rodoviária ela vai estar mais bonita, ela vai estar mais cheirosa, com certeza os equipamentos públicos vão estar repaginados, mas qual é o custo disso? Qual é o custo disso? Hoje, infelizmente, o governo, ao longo desses 5 anos, mas assim, a história da falta de investimento na rodoviária é uma histórica, não só desse governo, mas de todos os outros governos, não se investia menos de 3 milhões. E hoje nós autorizamos ontem, e esse ano eles fizeram um investimento para que a rodoviária ficasse em melhores condições, mais de 27 milhões, e nós estamos agora aprovando uma PPP que o governo pagará mais de 13 milhões anuais para que essa parceria aconteça. É muito triste de ver que a população, mais uma vez, é enganada. Por quê? Porque vai entregar um produto e a gente torce que realmente seja entregue esse produto, que terá uma segurança, um banheiro melhor, mas qual é o custo disso? O custo disso vai ser o aumento das passagens, o custo disso é a falta de investimento em áreas tão essenciais quanto educação e saúde. A nossa preocupação era a transparência desse processo. Os números não batiam, nenhum parlamentar, eu ouso dizer que 80% dos parlamentares não sabiam o que estavam votando. Eles não sabiam que estavam ali gerando mais custo para a população. E a gente entende que uma parceria público-privada, quando vem o privado, é para que ele possa investir. Não o governo investir no privado para que o privado explore o público. Então, a concepção foi totalmente diferente e ali foi a minha argumentação. Nós ficamos 9 horas em embate, questionando como será paga a taxa de acostagem. O que é a taxa de acostagem para as pessoas que estão aqui nos escutando? É aquele valor que o ônibus paga para pegar os seus passageiros. Hoje, Brasília, o Distrito Federal, tem a rodoviária. Quando acabar a licitação, nós vamos estar pagando 11 milhões de taxas de acostagem. Isso vai recair na passagem do trabalhador. E que o nosso trabalhador está aqui, muitas das vezes não consegue nem dinheiro para passagem. Será que dá conta de pagar essa passagem? E aí nós temos aí, mais uma vez, o governo fazendo o chamado equilíbrio fiscal, que é o quê? As empresas falam que tem que aumentar o ônibus, a população não aguenta aumentar o ônibus, e quem financia as passagens? O governo. E aí a gente defende o quê? Já que nós estamos financiando todas as passagens, por que não tarifa zero? Então, o processo não foi transparente, o processo não se justificou os valores dados. Na realidade, vamos estar pagando para fazer essa parceria público-privada, vamos dizer, contra o verdadeiro princípio de uma PPP, que é parceria público-privada, tem que ser bom para o público e tem que ser bom para a população. E o governo do Distrito Federal, ele negociou as piores condições para a população. Vai recair mais uma vez esse valor para o bolso do brasiliense. Deputada, muito bem-vinda à Nova Brasil FM. Eu acompanhei o trabalho da senhora também na Câmara Federal, então achei interessante a senhora começar a entrevista deixando clara a sua posição, porque de fato a senhora tem um histórico de não ser contrária, né, às parcerias privadas, e a senhora está deixando bem claro para a nossa audiência isso aqui. Qual seria, então, a solução ou o ideal, no entender da senhora, deputada? A senhora admite que o poder público não tem condições de cuidar mais da rodoviária. Com certeza. O que a senhora faria diferente, por exemplo? Ajuste nesse projeto? Por exemplo, hoje nós temos lá equipamentos públicos, né? Então ali nós temos o Na Hora, nós temos o BRB, nós temos a TCB. O que está sendo proposto hoje? Que nós vamos pagar um aluguel que vai aumentar de 150 para 2 milhões ao ano. Entendi.
Então, o que a gente poderia ter feito? Olha, nós vamos dar a concessão, essa é a parceria que nós vamos dar, mas nós não vamos estar pagando o aluguel desses equipamentos públicos, porque esses equipamentos públicos trazem para a rodoviária clientes, não é verdade? Sim. Por exemplo, essa questão da costagem. Vamos ver como que vai fazer, se vocês vão estar aqui, não pode se colocar em equilíbrio econômico de empresa a costagem. Por quê? Porque aí a empresa teria o risco de fazer melhores condições para que outras empresas virão. O que está acontecendo? Nós estamos levando para o privado sem risco nenhum do mercado. A garantia de que vai ter o recebimento. E a coisa mais bonita do mercado, do livre mercado, é a concorrência. Por quê? Porque você tem um risco, então você quer sempre melhorar. Com a garantia do investimento, como é que você vai cobrar a melhora? Então, assim, o governo não soube negociar, e aí a gente houve várias outras situações daqui, que eu não tenho como falar, mas o importante o governo não colocou a sua parceria pública. Qual é a minha parceria pública? Não vai custar os equipamentos públicos, nós não vamos estar pagando taxa de acostagem, porque nós estamos dando aqui a rodoviária para você melhorar e também fazer com que aqueles aluguéis dos permissionários, a publicidade de imagem, fique para você. Aí sim é uma parceria público-privada, e não foi isso que aconteceu. Então é triste de ver, mais uma vez, o poder público abrindo mão de algo essencial para a nossa sociedade, mas não só abrindo mão na questão de melhorias, mas também pagando por aquilo que não tem a concepção da parceria público-privada. Muito bem, 8h29. Esta foi a deputada Paula Belmonte, do Cidadania, que gentilmente conversou conosco nesta manhã. Ela que votou contra esse projeto de concessão da rodoviária do Plano Piloto. Deputada, muito obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre à Nova Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, Diego, Ariane e todos os ouvintes. É importante dizer que eu tenho certeza absoluta que a rodoviária vem melhorar e precisamos que melhore, mas na realidade não é uma parceria público-privada, é um financiamento público para uma empresa privada, é diferente do que está sendo proposto. Obrigado pela sua participação, deputada, um abraço. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Um excelente fim de ano.